Agora eu vou apresentar a vocês um dos nossos queridos palestrantes. É com imensa alegria e honra que dou início a este evento tão significativo. Neste momento, tenho o prazer de introduzir um profissional que não só se dedicou à sua carreira na medicina, mas também é um incansável defensor das questões relacionadas às doenças raras. O Dr. Carlos Ruchot é cardiologista da Universidade Federal de Florianópolis, formado em 1980, membro da SBGM, e sua trajetória vai além da prática médica convencional. Ex-diretor médico da Genzyme do Brasil, ele tem sido um consultor em doenças raras desde o ano 2000, contribuindo de forma fundamental para a conscientização e implementação de políticas públicas neste cenário brasileiro. Também atua como perito na Justiça Federal de Santa Catarina. Sua expertise e paixão pelo tema se alinham perfeitamente ao propósito deste encontro. Ele nos trará uma visão contextualizada da política de doenças raras em relação à porfiria. Por isso, convido o Dr. Carlos a compartilhar conosco seus conhecimentos valiosos. Por favor, Dr. Carlos, a palavra é sua. Obrigado. Bom, é um tema um pouco fora do comum do que a gente está acostumado a fazer, porque normalmente eu tenho sido convidado para falar a respeito das doenças em si, de como é que trata, como é que diagnostica, e dessa vez o tema é um pouquinho mais abrangente, né? Como é que a gente lida com doença rara, e dentro dessa forma de lidar com doença rara, especificamente o que está sendo feito nas porfirias. Então, na experiência que eu tenho com doença rara desde o ano 2000, na verdade, em todas elas você tem sempre o mesmo problema. Primeiro, o médico não consegue fazer o diagnóstico, porque não conhece a doença, porque nunca ouviu falar na doença, ou quando ouviu falar na doença, foi um rodapé de livro ou um professor que apenas mencionou a existência da doença na faculdade. E depois ele vai ver trocentos pacientes, desculpem, eu acho que é o meu, alguém está me ligando numa hora muito inconveniente, eu não imaginava isso. A solução é desligar o telefone, não tinha pensado em fazer isso. Bom, o médico tem dificuldade de pensar no diagnóstico, porque ele vai tratar um monte de gente com um monte de doenças super comuns, e essas doenças raras, por serem raras, o nome já diz, é laboratório da esquina. Por quê? Porque são exames muito específicos, que a demanda é muito pequena, e nenhum laboratório se interessa em fazer isso, né? Então esse é o segundo problema. Primeiro, suspeitar da doença. Segundo, confirmar o diagnóstico pela disponibilidade do exame. Quem é da porfiria já deve estar entendendo que se enquadra perfeitamente nisso, né? Mas em tudo que é doença rara isso acontece. Todas elas, eu lido com dezenas delas. E terceiro, o tratamento. Bom, o tratamento, ele é normalmente um tratamento muito específico e dificilmente está incorporado no sistema de saúde. Aí começa aquela briga. Em geral é caro. Por que é caro? Alguém já parou para fazer esse tipo de pergunta? Por que na maioria das vezes tratamento de doença rara costuma ter um preço muito acima do normal? É muito simples, porque a pesquisa de um medicamento custa muito dinheiro e leva muito tempo. Hoje em dia, com a exigência das agências regulatórias, você tem que fazer estudos de fase 3, prospectivos, duplo cego, randomizado, blá blá blá, que custam uma fábula. E em doença rara é pior ainda, porque tem pouco paciente. Então, como é que você vai achar para achar aquele número para mostrar para o pessoal lá em cima? Primeiro custa esse dinheirão, o desenvolvimento. Depois, como qualquer produto, não só medicamento, tem um custo de produção. Se você vai fabricar, você tem que construir uma fábrica. Agora, uma coisa é você construir uma fábrica e desenvolver um produto que você vai vender para 20 milhões de pessoas todos os anos. Esse custo é diluído pela quantidade de pessoas, mas aí na hora que você vai fazer para o negócio que você tem meia dúzia de gato pingado que vai tomar o medicamento, o custo inteiro vai ser dividido por uma quantidade muito pequena de pessoas. Por isso que costuma ter esse preço elevado.
né? Uma coisa é você comprar um Fiat Uno, que eles fabricavam às centenas todos os dias. Claro que ele podia ter um preço acessível. Agora vai comprar uma Ferrari, que é feita à mão, um por um. Não fabricam 200 por mês. O preço é absurdamente alto. Então a analogia mais ou menos é essa. Então nós chegamos no terceiro problema. O médico suspeitou, sabia qual era o exame, achou um lugar que fazia, fez o diagnóstico e agora para conseguir o remédio, que é uma grana, na maioria das vezes não está incorporado no sistema de saúde, e aí começa aquele calvário do paciente para encontrar o medicamento. No caso da porfiria, pior ainda, porque pacientes que têm doenças crônicas para o resto da vida, né, vão entrar, fazer valer o direito que está na nossa Constituição, mas para isso você tem que ir para a justiça, e justiça todo mundo sabe que é uma coisa extremamente demorada. No caso da maioria das doenças raras, o paciente vai penar um tempão até que finalmente ele consegue o direito dele, que foi indevidamente negado, e consegue fazer o seu tratamento. Mas no caso da porfiria é complicado, porque a doença é aguda. Você não tem, né, como eu digo às vezes brincando com colegas, vê que a paciente de porfiria não é o banco real, ele não tem 10 dias para esperar o diagnóstico, para esperar o tratamento. A crise é uma urgência. Não dá para você esperar 6 meses para o juiz dar uma liminar. Ou a crise já foi embora ou o paciente já morreu. Então isso complica mais ainda. Aí nós vamos entrar aqui no campo da porfiria, né? Como é que a gente aplica esses 3 problemas e que soluções você arruma para eles? A solução do médico não conhecer é só com educação médica continuada. São programas em que você dá palestras, você desenvolve material impresso, você coloca material científico em websites e as pessoas passam a ter esse acesso, e a ideia é você divulgar. Então, esse tipo de trabalho também é feito hoje em dia nas porfirias, pelo menos até onde eu me lembro. Eu estou lidando com porfiria desde 2012, né? Então, nós estamos fazendo isso já há 12 anos, com cursos dados pelas poucas pessoas que conhecem a doença, como o professor Charles Lourenço, que tem ajudado a Bessa, é a maior sumidade no Brasil nisso, e alguns outros poucos especialistas, né, como o Perini, como a colega do Rio de Janeiro. São poucas pessoas, na verdade, mas que a gente procura divulgar esse conhecimento. E outra coisa, isso tem que ser uma coisa bem feita, não é só chegar, vai ter uma palestra e pronto. Não é assim, né? Quem lida com isso sabe que tem uma estratégia. Você tem 2 públicos, na verdade. Você tem um grupo de médicos pequeno, que são aqueles médicos de referência, aquele que vai tratar de fato o paciente, vai acompanhar vários pacientes. Este médico tem que ter uma educação continuada diferenciada. Ele tem que ser mantido atualizado de todas as publicações científicas, tudo de novo que acontece naquela doença, para ele não ficar só com base naqueles conhecimentos de 20 anos atrás. E esses médicos também vão ser os multiplicadores de opinião. São eles que nós vamos usar para treinar o segundo segmento. Quem é o segundo segmento? Cada doença rara, quem lida com ela tem que estabelecer isso. Por quê? Porque, como eu falei, os sintomas e sinais são parecidos com os de muitas outras doenças que são mais comuns, né? Então, por exemplo, uma doença aí, chamada doença de Fabry, a primeira coisa que acontece é o rim do paciente parar de funcionar. Então você vai falar com nefrologistas, que vão receber o paciente para fazer diálise e não sabe por que ele perdeu o rim. Na doença de Gaucher, o fígado e o baço ficam grandes, o paciente tem anemia, então você vai trabalhar com um hematologista, porque a maioria dos médicos vai mandar para ele achando que aquilo é uma leucemia ou um linfoma. E no caso da porfiria? Porfiria, como sempre, é mais complicado do que o resto, porque você não tem um porfirólogo, você não tem uma especialidade que atenda pacientes que tenham aquela clínica de porfiria. Não é. Para quem conhece um pouco da porfiria, na maioria das vezes, não é sempre, mas é uma dor abdominal enorme. E esse paciente vai para um hospital ser atendido numa emergência ou numa UTI. Quantas emergências e quantas UTIs existem no país? Muitas. Qual é a especialidade? Não existe. Existem alguns médicos que são intensivistas, eu mesmo sou. Eu sou cardiologista e intensivista, mas a maioria dos médicos que trabalham em UTI é cardiologista, é neurologista, é clínico.
Nas emergências você tem tudo que é tipo de especialidade, então não tem uma especialidade que a gente vai procurar. Ele vai achar esse paciente quando ele tiver um paciente com uma dor abdominal enorme e ele vai achar que é apendicite, ele vai achar que é pedra na vesícula, ele vai achar que é pedra no rim, ele vai achar que foi um acidente, até que apareça um sintoma neurológico, uma fraqueza. Espera aí, nenhuma dessas doenças que dão dor de barriga dão alteração neurológica. Aí o sujeito se assusta e chama um neurologista para dar um parecer. E aí, às vezes, chegam na suspeita, e a suspeita demora muito. Então, a gente procura passar essa informação na educação médica continuada para o segmento que não são os especialistas. Você é um médico que atende no hospital, na maioria das vezes você vai clinicar 30 anos, nunca vai ver um paciente de porfiria. Mas se um dia chegar alguém com uma dor abdominal colossal, você fez raio-x, fez exame de sangue, e não é apendicite, e não é pedra, tem gente que faz laparotomia exploratória, abre, faz uma cirurgia para ver o que tem de errado lá dentro, ver se tem um alien lá dentro, e não tem. O alien está na cabeça dele, que ele não pensou na doença, né? E aí, quando aparece o sintoma neurológico, já chama um pouco a atenção. Mas mesmo assim eles custam. Eu já cansei de ver pacientes aí que o médico só foi suspeitar, o paciente já tinha 40 dias de UTI. Isso porque alguém da família teve o bom senso de dizer, parece que ela tem uma prima que tinha uma doença, uma tal de porfiria. Se tivesse dito isso no dia da internação, tinha ganho um tempo enorme. Mas na maioria das vezes ninguém fala nada e o sujeito fica perdido. Quando é mais um caso dentro da mesma família, tem mais chance disso acontecer. Agora, quando é o primeiro caso na família, o pessoal bate cabeça mesmo para fazer o diagnóstico. Então, a educação médica é importante. Não é que eu vou ensinar todo mundo a tratar porfiria, mas eu quero que pelo menos incluam a porfiria nas possibilidades do diagnóstico quando aparecer o paciente com esses sintomas, para não comer mosca e não demorar muito no diagnóstico. O segundo pedaço é o exame. Claro, não é todo laboratório que faz. Então existe um programa até da Recordate que tem convênio com alguns laboratórios que fazem esses exames. ALA e PBG quantitativo ninguém fazia no Brasil. Até os laboratórios dessas redes grandes mandavam para a Espanha. Aí tivemos que arrumar um jeito de conseguir que um laboratório, pelo menos no Brasil, fizesse aqui para encurtar esse tempo. Existe um outro teste também, que é um teste de triagem, que você colhe a urina do paciente ali do lado do leito, pinga um reagente e vê se muda de cor. Ele não é 100% certo, mas ajuda como triagem. O paciente chegou, o médico suspeitou, fez aquele teste, não isenta de fazer a dosagem do laboratório, mas ele já sabe que aquilo muito provavelmente é porfiria. Aí já vai ver todos os medicamentos que não pode tomar, vai revisar tudo, já vai manter o paciente com bastante glicose, etc., e vai correr atrás do tratamento específico. Isso tudo é fornecido. Esse exame não tem no Brasil, esse teste rápido, mas está sendo desenvolvido com uma instituição ligada ao governo da Bahia, chamada Cimatec, e todo o teste a desenvolvimento laboratorial já foi feito. Agora estamos na etapa de submeter esse dossiê para a Anvisa para ter autorização para produzir. No dia que pudermos produzir, um exame facílimo de se fazer, a gente vai poder distribuir para todo médico, instituição que estiver interessado, e pelo menos com esse exame a gente encurta o tempo do diagnóstico, ele não leva tanto tempo para descobrir o que é. E o terceiro, bom, o acesso. Isso aí se eu tivesse mágica para fazer isso, eu ganharia na Mega Sena, adivinharia os números da próxima, né? Que, aliás, parece que correu uma ontem bem gordinha. Enfim, eu não vi se eu ganhei. Preciso olhar isso depois. Então, o que acontece? O medicamento ele tem que ser incorporado ao SUS. Mas para ele ser incorporado ao SUS, através da Conitec, tem que se pedir para fazer um protocolo de porfirias. Porque não existe tampouco esse protocolo, esse PCDT, né? O protocolo clínico de diretrizes terapêuticas não tem. E não tem porque nós temos um pequeno problema. Alguém internamente no governo já submeteu o PAN e Matinho uma vez e eles pararam porque batia num problema. Na bula do PAN e Matinho, que o original foi aprovado nos Estados Unidos em 1984, constava só porfiria aguda intermitente em mulheres. Então você limita o acesso das pessoas. E quando você registra um medicamento no Brasil, você tem que botar a bula igualzinha do país de origem.
Então, até em conversas, até com a Abrapa, decidimos, vamos submeter assim mesmo, que é melhor ter registrado no Brasil e poder ser comprado aqui em reais, do que ter que pedir importação, porque aí nenhum paciente teria acesso, a gente lembra a dificuldade que era isso. Já se sabia disso. Agora foi submetida uma atualização da bula. Então nós temos que esperar a Anvisa soltar a atualização da bula para todas as porfirias agudas, para aí fazerem o protocolo, o PCDT, de todas as porfirias agudas e finalmente submeter a incorporação. Já esteve mais longe, já foi mais difícil, mas o caminho está sendo trilhado. Nós não tínhamos diagnóstico, não tínhamos teste rápido, o teste rápido está para sair, tem laboratórios fazendo, já estamos fazendo educação médica continuada há no mínimo 12 anos, mais do que isso, que a Dona Ieda já fazia isso antes mesmo da Recordate começar a trabalhar no Brasil, e o processo de promover a incorporação também se encontra em curso e está mais próximo do que já esteve no passado. Então, como as linhas que se usam em doença rara é a informação médica, o acesso ao diagnóstico e o acesso ao medicamento, nas porfirias, apesar de a porfiria ser ainda mais difícil que as outras doenças raras, isso está sendo feito. Muitas etapas nós já conseguimos concluir, já tivemos vitórias, e a gente tem chance de ter a vitória final num prazo não muito longo, já levou muito tempo, agora eu acredito que leve menos. Eu acredito que seja isso que eu tivesse para dizer. Agradeço a atenção. Obrigado.